Vocês pediram muito, vocês imploraram por esse vídeo, vocês votaram demais para ele sair, e ele está aqui. Hoje irei... Galera, e antes de começar o vídeo, para quem ainda não sabe, agora você pode se tornar membro do canal. Com isso, você pode acompanhar muitas coisas exclusivas, ter o selo dos campeões, ver os vídeos antes da galera que vai ver o vídeo público e muitas outras coisas. Se você quer me ajudar, quer fazer parte dos membros, fique à vontade. Inclusive, quero mandar um salve aqui para o Space Review, que por enquanto é o único membro do canal no momento que eu estou gravando esse vídeo. Nossa jornada se inicia lá em 1982. A GCW, a Georgia Championship Wrestling, foi a primeira promoção nos Estados Unidos a usar o nome World Championship Wrestling em grande escala. A GCW foi transmitida pela WTCG TV, de Ted Turner, que mais tarde se tornou a Superstation TBS, com um programa aos sábados à noite. Ainda em 82, a GCW renomeou seu programa de Georgia Championship Wrestling para o World Championship Wrestling, para competir com a WWF de Vince McMahon, que havia comprado a Capital Wrestling Corporation e fundido com a sua Titan Sports. A WWF estava expandindo seu alcance nacionalmente, enquanto a GCW tentava manter sua relevância nos territórios neutros como Ohio, Pensilvânia e Michigan. Anos depois, em 1984, os irmãos Briscoe venderam suas ações da GCW, incluindo o horário de exibição na TBS para Vince McMahon, o que levou ao Black Saturday, quando a WWF assumiu o horário da GCW em 14 de julho de 1984. No entanto, os telespectadores não gostaram do estilo da WWF, que focava mais em gimmicks do que no estilo mais atlético e conflituoso da GCW. Apesar da promessa de lutas ao vivo de Atlanta, a WWF exibiu combates pré-gravados de arenas nacionais, o que contribuiu para a rejeição de público. Ole Anderson, que anos atrás havia dirigido a GCW, recusou vender suas ações para Vince McMahon. Ele se juntou com Fred Ward e Ralph Freed para formar a Championship Wrestling da Georgia, e Ted Turner rapidamente fechou acordos com essa nova promoção, e também com a Mid-South Wrestling de Bill White, garantindo a exibição de ambas as promoções em sua rede. Em março de 85, sob pressão de Ted Turner, Vince McMahon vendeu seu horário na TBS e os direitos com o nome World Championship Wrestling para Jim Crockett Promotion, a JCP, de Jim Crockett Jr., em um acordo imediato por Jim Brennett. Isso permitiu que a JCP, originalmente baseada em Charlotte com o nome Mid-Atlantic Championship Wrestling, se expandisse nacionalmente e se tornasse sinônimo da NWA. O capital da venda ajudou McMahon a financiar a primeira WrestleMania. A nova World Championship Wrestling, combinando a JCP com a Championship Wrestling da Georgia, se tornou o principal programa da TBS. E Jim Crockett Jr. assumiu novamente a presidência da NWA. Em 1984, Jim Crockett contratou Dusty Rhodes como booker para a World Championship Wrestling, onde Rhodes ficou conhecido por sua criatividade, criando feuds e lutas icônicas como War Games. Ele ajudou a elevar lutadores como Sting, Rick Steamboat, Magnum TA, os Road Warriors e Nikita Koloff ao estrelato. No entanto, Rhodes entrou em conflito com Ric Flair em 1988. Após anos competindo com Vince McMahon, estava desgastado. Suas reservas com o infame Dusty Finish foram criticadas. Ele criou o Clash of the Champions, que competiu diretamente com a WrestleMania 4, e alavancou Sting. Entretanto, um de seus planos controversos incluía Rick Steiner derrotar Ric Flair em poucos minutos no Starrcade. Rhodes foi demitido após um ângulo em 26 de novembro, no qual Road Warrior Animal atacou seu olho com um espigão, desrespeitando a política de sem sangue imposta por Ted Turner. Em 11 de outubro de 1988, a JCP foi comprada por Ted Turner e renomeada como Universal Wrestling Corporation, com a promessa de manter o estilo atlético da NWA. Ric Flair, como campeão e head booker em 1989, trouxe estrelas como Rick Steamboat e Terry Funk. Em suas lutas foram um sucesso financeiro e crítico. No entanto, Ric Flair foi removido como head booker em 1990, após conflitos internos, e foi substituído por Ole Anderson, que começou a usar truques mais parecidos com a WWF, como o Robocop e o Black Scorpion, o que levou a um declínio de público. A WCW se separou oficialmente da NWA em janeiro de 91, criando seus próprios WCW World Heavyweight Champion e WCW World Tag Team Champion. Ric Flair continuou sendo reconhecido como campeão mundial até julho de 1991, quando foi demitido após um desentendimento contratual com o presidente da WCW, Jim Herd. Flair levou o cinturão com ele para a WWF,
onde usou como parte de sua gimmick de verdadeiro campeão do mundo. A WCW processou a WWF para impedir que Flair exibisse o cinturão, e ele foi devolvido após a demissão de Herd. Durante o mandato de Jim Herd e Bill White, o produto da WCW entrou em declínio, com várias decisões impopulares, como proibir movimentos da corda superior. White enfrentou críticas por comentários raciais e antissemitas, levando a sua renúncia em 1993. Ele foi substituído por nada mais nada menos que Eric Bischoff, que traria mudanças significativas para a WCW nos anos seguintes. Durante o período em que a WCW possuía seus próprios World Heavyweight Championship, enquanto ainda não reconhecia o título NWA, Ric Flair voltou à WCW e recuperou o título da NWA de Barry Windham em julho de 93. Ric Flair recebeu um segmento de talk show chamado A Flair for the Gold, um segmento ínfame que apresentou The Shockmaster, que tropeçou e caiu, tornando-se um personagem de piada. Apesar de a WCW não poder mais usar o nome da NWA, continuou usando o cinturão como The Big Gold Belt. O título passou a ser conhecido como WCW International World Heavyweight Champion, sancionando pela fictícia WCW International. Por um tempo havia 2 títulos mundiais na WCW. Sting possuía o WCW International World Heavyweight Championship, enquanto Ric Flair tinha o WCW World Heavyweight Championship. Os 2 títulos foram unificados por Flair em 23 de junho de 94. Em fevereiro de 93, Eric Bischoff foi nomeado vice-presidente executivo da WCW, substituindo Jim Ross, que deixou a promoção para a WWF. Com Dusty Rhodes e Ole Anderson ainda no controle criativo, a WCW continuou a declinar. O enredo Lost in the Cleveland começou quando Cactus Jack lutou com Big Van Vader em abril de 93, resultando em uma luta brutal com Foley sofrendo lesões sérias. A WCW, desrespeitando suas políticas de não exibir sangramentos intensos, alterou a luta e criou um ângulo de amnésia para explicar a ausência de Foley. Foley queria que o ângulo fosse levado a sério, mas as vinhetas de comédia produzidas pela WCW não corresponderam às suas expectativas. Em 1994, Eric Bischoff começou a recrutar estrelas da WWF para a WCW, como Hulk Hogan, Macho Man Randy Savage, utilizando os recursos financeiros da Turner. Hogan e Savage negociaram contratos multimilionários e exigiram controle criativo, o que aumentou os custos para a WCW e permitiu que outros lutadores fizessem exigências semelhantes. Hogan, em particular, recebeu uma taxa de $700 mil por aparição em pay-per-view, além de 25% da receita bruta. O primeiro grande evento do pay-per-view com Hogan foi o The Bash at the Beach, onde ele derrotou Ric Flair pelo WCW World Heavyweight Champion. Esse evento gerou grande interesse e altas taxas de compra devido ao hype. Randy Savage fez sua estreia na WCW em dezembro de 94, e em 95, a WCW lançou um novo evento pay-per-view chamado de Uncensored e reviveu o The Great American Bash. Em uma reunião em meados de 95, Ted Turner perguntou a Bischoff como a WCW poderia competir com a WWF. Bischoff sugeriu um horário nobre na televisão, e Turner concedeu 1 hora ao vivo na TNT, às segundas-feiras à noite, dando origem ao WCW Monday Nitro. O Nitro estreou em 4 de setembro de 95, ao vivo do Main of America, e sobrepondo-se ao Raw da WWF. A estreia contou com o retorno surpresa de Lex Luger à WCW, que havia saído da WWE há 1 semana atrás. O Nitro foi bem sucedido, expandindo-se para 2 horas ao vivo em maio de 96, e depois de 3 horas em fevereiro de 98. Eric Bischoff começou a dar resultados do Raw no Nitro, já que o Raw era gravado com antecedência. Em 18 de dezembro de 95, a ex-campeã feminina da WWF, Deborah Miceli, retornando como Madusa, jogou o cinturão feminino da WWF em uma lata de lixo ao vivo no Nitro, em um ato de provocação à WWF. Em resposta, a WWF criou enquetes parodiando Ted Turner e as estrelas da WCW, que Turner considerou engraçadas. No Memorial Day de 1996, Scott Hall, o ex-Razor Ramon da WWF, interrompeu uma luta ao caminhar pela multidão até o ringue, fazendo um discurso desafiador. "Vocês sabem quem sou eu, mas não sabem por que estou aqui." Ele prometeu que ele e 2 associados assumiriam o controle. Muitos pensaram que ele se referia a Bret Hart e Shawn Michaels da WWF. Hall então desafiou os melhores lutadores da WCW a se levantarem contra ele. Na semana seguinte, Scott Hall voltou ao Nitro, onde foi confrontado por Sting, que lhe deu um tapa no rosto. Hall prometeu a Sting uma grande surpresa, que acabou sendo Kevin Nash. Nash fez um discurso destacando que a regra da medição tinha mudado e que os dois eram chamados de The Outsiders. Hall e Nash começaram a atacar e interromper lutas na WCW. No Bash at the Beach 96, Hall e Nash estavam programados para se juntar com seus parceiros misteriosos contra Lex Luger, Randy Savage e Sting. Hulk Hogan foi revelado como um terceiro membro, atacando Randy Savage e formando a famosa New World Order.
a NWO. Hogan justificou sua virada dizendo que estava cansado dos fãs que o haviam abandonado. O plano original era que Sting fosse o terceiro homem, mas Hogan persuadiu Bischoff de que precisava ser alguém com o nome e o impacto de um ex-astro da WWF. A NWO assumiu o episódio de 23 de setembro de 96 do Nitro, incluindo a cabine de transmissão. O ângulo da NWO ajudou o Nitro a vencer o Raw nas classificações por 84 semanas consecutivas. Em 97, a NWO começou a rivalizar com o revivido babyface Four Horsemen e com um Sting que havia retornado com um personagem sombrio, inspirado em The Crow. Sting aparecia nas vigias da arena da WCW e descia de rapel para ajudar os lutadores da WCW a enfrentarem a NWO. Essa rivalidade construiu o caminho para o Starrcade em dezembro, onde Sting enfrentaria Hogan pelo WCW World Heavyweight Championship. O evento culminou um enredo de 15 meses e atraiu a maior taxa de compra da WCW. Apesar do sucesso do enredo, o Starrcade foi criticado por não ter um final limpo pela luta pelo WCW World Heavyweight Champion. Bret Hart, que havia recentemente ingressado na WCW, alegou que o árbitro Nick Pratic havia realizado uma contagem rápida em Sting e queria consertar as coisas. Hart insistiu que a luta continuasse com ele sendo o juiz especial, para evitar que Sting fosse ferrado, como o Bret Hart tinha sido no Survivor Series de 97, no caso do Montreal Screwjob. Eric Bischoff, em seu livro, admitiu que a contagem parecia normal. Esse evento também é visto por críticos como o início da queda da WCW. Em 1998, a WCW começou a enfrentar um declínio criativo significativo, levando à perda de audiência. A empresa foi criticada pelo uso excessivo de celebridades em eventos pay-per-views, como Dennis Rodman e Jay Leno, e por inserir produtos em seus segmentos, com o confronto de Rick Steiner com Chuck para promover o filme Bride of Chuck. Turner decidiu tentar recuperar o impulso da WCW, lançando um novo programa de quinta-feira na TBS Station, chamado Thunder. No episódio da estreia de Thunder, em 8 de janeiro de 98, Sting foi destituído do WCW World Heavyweight Champion e ele e Hogan se enfrentaria novamente pelo título vago no Super Bowl 8. A presença de Sting no card principal começou a desaparecer, e seu apelido também diminuiu. A NWO passou por uma divisão, com a criação da facção Heel NWO Hollywood, liderada por Hogan, e a facção Face NWO Wolfpack, liderada por Kevin Nash. Enquanto isso, a WWF reformulou sua abordagem criativa com Atitude Era, destacando estrelas como Steve Austin, The Rock, Triple H, a The Generation X, Mankind e Kane. A rivalidade de Austin com Vince McMahon levou ao episódio de 13 de abril de 98 do Raw, onde Austin enfrentou McMahon, derrotando no Nitro nas classificações pela primeira vez em 84 semanas. Apesar de ter um elenco jovem e talentoso, incluindo Chris Jericho, Ed Guerreiro, Chris Benoit, Dean Malenko, Raven, Billy Kidman, Chavo Guerreiro Jr., Perry Saturn, Booker T e Rey Mysterio, a WCW não promoveu essas estrelas para os principais eventos, mantendo-os longe do topo, enquanto os contratos de longo prazo das estrelas desmotivavam essas estrelas a se apresentarem. Muitos dos talentos mais jovens eventualmente se tornariam campeões mundiais na WWE após o fim da WCW. A WCW também tentou atrair talentos da WWF, como The Ultimate Warrior, para rivalizar com Hulk Hogan. A revanche de outubro de 98, no Halloween Havoc, foi criticada e o interesse do Warrior diminuiu após vários segmentos irrealistas. O ex-jogador da NFL, Bill Goldberg, foi apresentado como um monstro invencível e derrotou Hogan para ganhar o título mundial da WCW, na Georgia Dome em Atlanta. Apesar das altas classificações, a decisão de transmitir a luta Goldberg e Hogan na televisão, em vez de pay-per-view, foi questionada. O retorno de Ric Flair e a reformulação dos Four Horsemen no episódio 14 de setembro de 98 do Nitro atraiu boas classificações. No entanto, o Halloween Havoc de 25 de outubro de 98 teve problemas quando durou mais do que o tempo alocado e muitos espectadores perderam o feed do pay-per-view durante a luta pelo título mundial entre DDP e Goldberg. Essa luta foi exibida gratuitamente no Nitro na noite seguinte, resultando na última vitória do Nitro nas classificações. No Starrcade, Kevin Nash derrotou Goldberg pelo título mundial após Scott Hall usar um bastão elétrico em Goldberg, encerrando sua sequência invicta. Esse final foi criticado, e no Nitro de 4 de janeiro de 99, uma revanche entre Nash e Goldberg foi marcada, mas Goldberg foi substituído por Hulk Hogan, que retornou após uma ausência. Durante o evento, o comentarista Tony Schiavone, sob a direção de Bischoff, revelou sarcasticamente que Mick Foley ganharia o WWF Champion ao vivo durante o Nitro, resultando em mais de 300 mil telespectadores mudando de canal para assistir a vitória de Mick Foley. No evento principal do Monday Nitro, Hulk Hogan derrotou Kevin Nash em uma luta em que Nash exagerou com um cutucão no peito, resultando na formação da NWO Elite. O segmento ficou conhecido como Finger Poker of Doom,
e a WCW foi criticada por suas táticas que prejudicaram a credibilidade da empresa. No final de 99, a WCW começou a perder cerca de 5 milhões de dólares por mês, com uma queda acentuada no público, nas compras de pay-per-view e nas classificações. Tentativas fracassadas incluindo colaborações com Kiss para promover o personagem Demon, em um ângulo envolvendo o rapper Mr. P e o The No Limit Soldiers, que foi rejeitado pelo público. O presidente da Thunder Sports e superior de Bischoff removeu Bischoff do controle em 10 de setembro de 99, resultando no cancelamento de várias iniciativas, incluindo um concurso de $1 milhão em uma série animada do Nitro. Em 1999, a WCW entrou em um período turbulento após a saída de Eric Bischoff. Então, vice-presidente de planejamento estético, assumiu o cargo de vice-presidente sênior e trouxe Vince Russo e Ed Ferrara, ex-escritores da WWF, para revitalizar a empresa. Russo e Ferrara tentaram replicar o sucesso da atitude era da WWF com um estilo de escrita acelerado. No entanto, suas ideias enfrentaram resistências da gerência da WCW, como evidenciando pela luta Pinat on a Pole entre lutadores mexicanos em 1999. Russo e Ferrara também reanimaram a NWO como a NWO 2000, liderada por Jeff Jarrett e Bret Hart, e introduziram um personagem de paródia chamado Oklahoma, interpretado por Ferrara, que satirizava Jim Ross, que sofria de paralisia de Belt. O personagem foi amplamente criticado por seu mau gosto e causou uma rivalidade legítima entre Ferrara e Jim Cornette. Em dezembro de 99, Bret Hart sofreu uma concussão durante uma luta com Goldberg, e Goldberg também se feriu ao socar uma janela de limusine. Russo e Ferrara foram suspensos por 3 meses, com rumores de que queriam colocar Tank Abbott como WCW World Heavyweight Champion, apesar da falta de experiência de Abbott com wrestling. Kevin Sullivan foi nomeado como redator principal interino. A nova equipe de roteiristas tentou recuperar o prestígio da WCW com Chris Benoit vencendo o WCW World Heavyweight Champion no Sold Out em janeiro de 2000. No entanto, Benoit e outros lutadores como Ed Guerrero, Jim Malenko e Perry Saturn estavam insatisfeitos com Sullivan e planejaram deixar a empresa. Benoit devolveu o cinturão e os lutadores se mudaram para a WWF, formando o grupo conhecido como The Radicals. Em 11 de fevereiro de 2000, 12 lutadores, incluindo Hardbody Harrison e Sonny Ono, processaram a WCW por discriminação racial. As ações judiciais podem ter influenciado a decisão de dar o WCW World Heavyweight Champion a Booker T mais tarde naquele ano e nomear seu irmão Stevie Ray como comentarista. Ono afirmou que seu salário final era metade do salário médio de um lutador da época, e o truque que recebeu era desrespeitoso. Em abril de 2000, a WCW trouxe de volta Vince Russo e Eric Bischoff em uma tentativa de reverter a situação da empresa, que estava enfrentando novas mínimas em termos de audiência. Eles decidiram reiniciar a WCW, descartando todos os ângulos e campeonatos existentes para criar uma empresa mais moderna e simplificada. O primeiro grande enredo após a reiniciação envolveu Bischoff e Vince Russo formando uma aliança na tela chamada New Blood, que representava os talentos mais jovens da empresa em uma disputa contra o The Millionaire Club, um grupo de estrelas veteranas como Hulk Hogan, Sting e DDP. Embora o ângulo tenha começado com boas recepções, rapidamente perdeu força quando o The New Blood foi retratado como vilões contra os heróis veteranos. O enredo acabou sendo dissolvido antes do pay-per-view New Blood Rising. Vince Russo e o ator David Arquette estavam promovendo o filme Ready to Rumble e ganharam o WCW World Heavyweight Champion. Arquette, que não gostava da ideia, acreditava que isso desapontaria os fãs. O evento gerou críticas negativas, com Jim Ross chamando a vitória de Arquette de farsa e embaraçoso, e David Crockett sugerindo que o título poderia ter sido jogado na lata de lixo. Goldberg, por sua vez, se tornou um vilão pela primeira vez em sua carreira, mas sua rivalidade com Kevin Nash e a tentativa de repetir sua antiga popularidade não tiveram sucesso. Russo também teve conflitos com Hulk Hogan, acreditando que o tempo de Hogan sob os holofotes havia terminado. Durante o Bash at the Beach, Hogan e Jeff Jarrett disputaram o WCW World Heavyweight Champion e Vince Russo interferiu no combate, resultando em Hogan vencer o título, apenas para Russo anular a vitória e demitir Hogan ao vivo. Em julho de 2000, Bischoff deixou a empresa novamente, e no pay-per-view New Blood Rising, Goldberg se lesionou em uma luta de eliminação tripla, alterando o enredo por uma rivalidade entre Goldberg e Scott Steiner. Russo então informou Goldberg que ele seria liberado se ele perdesse outra luta, mas Russo deixou a WCW no final de 2000. Em 14 de janeiro de 2001, Goldberg e seu treinador Dwayne Bruce perderam uma luta de duplas para Totally Buffed, que é o time de Buff Bagwell e Total Package. Essa foi a última aparição de Goldberg na SW antes da compra da empresa pela WWF. O último evento da WCW, fora do sul dos Estados Unidos, foi o WCW Monday Nitro, de 29 de janeiro de 2001, seguido pela gravação de WCW Thunder. Após isso,
todos os eventos restantes foram realizados no sul dos Estados Unidos, e muitas personalidades femininas foram liberadas para cortar custos. Em 2001, a Time Warner, após uma fusão com a Thunder Broadcast, decidiu vender a WCW. Bischoff e o grupo Fusion Media Ventures quase concretizaram a compra, mas a negociação fracassou quando Jimmy Kilner, o chefe de rede Turner, cancelou a programação da WCW. Kilner acreditava que o wrestling não atraía os anunciantes certos para TBS Superstation e TNT. As perdas financeiras da WCW foram amortizadas pela contabilidade de compras, essencialmente eliminando a empresa no futuro das redes Turner. Em 23 de março de 2001, Vince McMahon e a WWF adquiriram a WCW, incluindo todas as marcas registradas, as videotecas arquivadas e 24 contratos selecionados, por meio de suas subsidiárias WCW. A compra das propriedades intangíveis da WCW custou 3 milhões de dólares. Estrelas de alto nível como Ric Flair, Goldberg, Kevin Nash e Sting foram contratados diretamente pela Time Warner, o que fez com que a empresa continuasse a pagar esses lutadores por vários anos. A TNT transmitiu o episódio final da WCW Monday Nitro no Panama City Beach, Flórida, que estava programado para a segunda-feira seguinte, 26 de março. Vince McMahon abriu o último episódio com uma transmissão simultânea com a WWF com o seu Monday Night Raw, que foi exibido em Cleveland, Ohio. No evento principal do Monday Nitro, o campeão dos pesos pesados dos Estados Unidos da WCW, Booker T, derrotou Scott Steiner para ganhar o WCW World Heavyweight Champion. A luta final contou com Sting derrotando Ric Flair com o Scorpion Deadlock, encerrando sua rivalidade icônica. Após a luta, Vince McMahon apareceu no Raw para anunciar o fim da WCW, apenas para que Shane McMahon surgisse no Nitro, revelando que ele havia adquirido a WCW, o que deu início a uma invasão da WCW na WWF. O episódio final da WCW Worldwide, gravado anteriormente, foi transmitido 6 dias depois, após o fim do Nitro, um dia antes da WrestleMania 17. Tentativas de reviver eventos da marca WCW foram frustradas, e a WWF realizou poucas lutas sob a bandeira da WCW, que foram mal recebidas pelos fãs. O primeiro evento principal entre Booker T e Buff Bagwell foi especialmente criticado, com a multidão aplaudindo quando Stone Cold, Steve Austin e Kurt Angle atacaram Booker T. Isso resultou na demissão de Bagwell da WWF após uma semana de compra. Durante maio e junho, lutadores da WCW começaram a interferir em lutas da programação da WWF. No King of the Ring de 2001, Booker T interferiu na luta Triple Threat Match pelo WWF Championship, que custou o título a Steve Conte e Steve Austin ao jogá-lo em cima de uma mesa dos comentaristas. No episódio de 25 de junho do Raw, Shane McMahon anunciou sua intenção de invadir a WWF, e o enredo da invasão começou quando Booker T atacou Vince McMahon. Em 28 de junho, no SmackDown, foi decidido que o evento Fully Load seria substituído por The Invasion, com lutas entre WWF e WCW. No episódio 9 de julho do Raw, Shane McMahon e DDP atacaram The Undertaker, com Shane se tornando heel. Mais tarde, Lance Storm com Mike Awesome da WCW lutaram contra Chris Jericho e Kenny da WWF. E a luta terminou sem disputa quando lutadores da ECW, incluindo Rob Van Dam, Tommy Dreamer, invadiram o ringue. Paul Heyman declarou que a ECW havia se juntado à invasão, levando a alguns lutadores da WWF e WCW desertarem para a ECW. Foi revelado que a WCW e ECW haviam se fundido, e Stephanie McMahon era a nova dona da ECW. No dia do evento WWE The Invasion, o time da WWF enfrentou o time da WCW, com a ECW e WCW tendo nomes como Booker T, DDP, The Dudley Boys e Rhino, e Stone Cold, Steve Austin, Kurt Angle, The Undertaker, Kenny e Chris Jericho como o time da WWF. Ao final da luta, o time da WCW venceu, e a rivalidade se estendeu até novembro, com o time da WWF ganhando, colocando assim o fim definitivo da WCW. E bom, galera, esse foi o vídeo, espero de verdade que tenham gostado, vocês pediram muito sobre ele, espero que não tenha ficado tão longo, né, e que vocês todos tenham chegado até aqui. Só agradecer vocês pelo apoio de sempre, vocês são demais, não deixe de ver os outros vídeos de histórias, galera, virem membro do canal também, fique à vontade para se inscrever no programa, e muito obrigado de verdade, galera, deixem um like, se inscrevam no canal, e até a próxima história.